Salve, salve, galera boa! Professor Lucas Donato aqui na sua plataforma CliverMed. É a melhor preparação em história do Rio Grande do Norte para você, médico futuro aprovado no concurso CESAP RN. Gente, vamos embora, vamos com o que há de melhor para trabalhar aqui o nosso assunto, porque o próximo tópico, dando agora início, último bloco de estudo sobre história do Rio Grande do Norte, quando vamos falar sobre história do RN na República. Ou seja, ó, começaremos tratando, foca aqui com a gente, ó, o processo de proclamação da República no Rio Grande do Norte, um fenômeno que você deve lembrar, ocorrido no ano de 1889, né? Primeiro vamos recordar todo um contexto político pertencente ao chamado final do Império. Crescia fortemente no Brasil a chamada propaganda republicana, uma propaganda que associava a república a uma ideia de progresso, né? E essa ideia, como já está aqui no slide também, era uma ideia bastante associada ao chamado ideal positivista, né? Era o ideal do positivismo, era esta ideologia responsável pela associação entre república e progresso. Mostrava-se então que a república, além de simbolizar isto, também simbolizaria a liberdade, o fim da corrupção, né? A monarquia era então visto como um regime de atraso, um regime de estagnação política e que era necessário, portanto, progredir com novas formas governamentais. Aqui no Rio Grande do Norte, nós tivemos uma movimentação dessas ideias republicanas por parte da elite. A primeira coisa que meu aluno tem que saber sobre esse capítulo é de que esse movimento republicano no Rio Grande do Norte, ele foi sim uma movimentação elitista. Ele foi sim uma movimentação totalmente controlada pelas famílias tradicionais no Rio Grande do Norte. Tá legal? Então eu tenho uma fundação do Partido Republicano no RN, fundada por Pedro Velho, certo? Pedro Velho, ele é o chefe dessa que foi a família Albuquerque Maranhão, a nossa primeira grande oligarquia a deter o poder na chamada República Velha no Rio Grande do Norte. E quando falamos da elite, quando falamos desses grupos poderosos que se estabeleceram no poder naquela época, começo a lembrar aqui também o peso, a relevância do jornal A República. Esse jornal A República tornou-se o principal centro de difusão das ideias republicanas, do próprio pensamento republicano. Não só o centro de difusão, como também de mobilização desta causa política republicana. O próprio Pedro Velho, que além de fundar o partido, ele também fundou o jornal. O jornal A República também é uma fundação de Pedro Velho e, para além disso, o Manifesto Republicano no Rio Grande do Norte. Tá? Ou seja, são os primeiros passos dessas ideias republicanas, são os primeiros movimentos fortissimamente ligados às famílias tradicionais. Professor, antes do jornal A República, antes do Partido Republicano, já existia algum tipo de diálogo? Já tínhamos movimentos políticos das décadas de 60, de 70, que já traziam esse ideal republicano. Mas esse tom ele se torna mais intenso a partir, tá, desse contexto da década de 80, pelo menos no Rio Grande do Norte. Nós temos três grupinhos, três vertentes. A primeira vertente, a vertente liberal-democrática, defendida por José Bernardo de Medeiros. Vertente que defendia uma maior ruptura entre esse regime monárquico e o advento da República. Já a teoria pedro-velhista é a teoria do republicanismo oficial. Para Pedro Velho,
o processo de implementação da República seria gradual e através, principalmente, da influência da opinião pública. Por isso que tão importante era a articulação sobre meios de comunicação, sobre jornais. Preste atenção nesse processo, porque ele é muito importante. Para além disso daqui, nós estamos falando de uma outra iniciativa, ou no plural, iniciativas isoladas, como o Centro Republicano Seridoense, sediado em Caicó, com o jovem Janúncio da Nóbrega, que também já postulava suas ideias republicanas. Entretanto, as correntes dominantes dos projetos que propunham as formas republicanas no Rio Grande do Norte é realmente destaque Zé Bernardo e principalmente Pedro Velho, que foi a corrente que acabou hegemonizando a política no Rio Grande do Norte. Mas olha que coisa curiosa. Para o Pedro Velho se articular para proclamar a República, foi importante a sua proximidade com algumas lideranças políticas no Rio de Janeiro, que eram norte-riograndenses. Quero citar o nome do José Leão e do Tobias Monteiro, do historiador Tobias Monteiro, que fundaram juntos o Centro Potiguar, melhor, o Centro Republicano Potiguaranense. Tobias Monteiro foi o responsável por convencer a Pedro Velho a fundar o Partido Republicano no Rio Grande do Norte, para que ele tomasse postura, para que ele assumisse uma posição republicana. Afinal, Tobias está aconselhando a Pedro Velho em face das movimentações que estão acontecendo no Rio de Janeiro nas décadas de 70 e 80, quando ficava cada vez mais iminente a proclamação da República, né? Então nós temos a própria proclamação acontecendo, gente, no ano de 89, certo? Quando o ministro e escritor Aristides Lobo, Aristides enviou, certo? Aqui para o Rio Grande do Norte, o famoso telegrama, um telegrama anunciando a formação de um novo regime político e convocando as respectivas lideranças para assumir, portanto, o novo governo. O que é que nós temos aí então? Um telegrama do Aristides Lobo, certo? Nós tivemos a liderança, Pedro Velho ele foi o líder dessa proclamação, como também ele foi o responsável já por assumir um primeiro governo provisório no Rio Grande do Norte. Só que esse primeiro governo provisório ele não durou muito. Ele teve uma curta duração, cerca de um mês. Pedro Velho foi afastado do governo do Rio Grande do Norte e nós tivemos uma série de interventores, uma série de governadores, de presidentes para o estado do Rio Grande do Norte, nomeados pelo Rio de Janeiro, ou seja, pelo governo central republicano. Mas, professor, por que daqui está dizendo que eram estrangeiros? Na verdade, esse estrangeiro é uma alusão ao fato desses governantes desembarcarem no Rio Grande do Norte sem ter vivenciado a realidade política, sem ser norte-riograndense, sem viver politicamente no Rio Grande do Norte. Eram nomes estranhos à nossa localidade. Quero citar aqui como exemplo a figura do Adolfo Gordo, certo? O Adolfo Gordo é o exemplo de um governante paulista desconectado do Rio Grande do Norte que foi nomeado para justamente ficar no lugar do Pedro Velho. Nós temos, então, uma sucessão de governadores nomeados, de interventores nomeados durante o governo provisório. Para você ter noção, nós tivemos sete governos provisórios no intervalo de aproximadamente 2 anos, 7 mais uma junta governativa que também chegou a se estabelecer. Nomes como Xavier da Silveira, Nascimento de Castro, enfim, vários nomes que até nomeiam famosas avenidas centrais da nossa cidade. Gente, 7 governos em uma junta. É muito governo. O que é que nós temos que entender, então? Que nesse período dos governos provisórios, que durou de 89 com a proclamação até 91, quando nós passaríamos a ter uma Constituição.
Nesse período de governos provisórios, nós temos que entender que existia uma pesada, uma fortíssima instabilidade política. Uma instabilidade política, ou seja, uma incerteza administrativa, certo? Por causa da constante troca dos governantes. Pedro Velho, mais uma vez, assumiu, né, a sua força política e se aproximou desses governantes nomeados provisórios, pois eles precisavam de uma articulação de poder local. Pedro Velho foi aos poucos criando relações políticas com esses governadores nomeados e fortalecendo a sua família, a família Albuquerque Maranhão, no poder no Rio Grande do Norte. A família Albuquerque Maranhão, ela, portanto, aos poucos, ela foi responsável, né, por ir dominando a estrutura do nosso executivo estadual, do nosso governo do estado, tá? Com a articulação, claro, de Pedro Velho. Pedro Velho, portanto, é uma espécie de patriarca, tá, desse governo republicano. Portanto, temos agora o que? A formação da oligarquia Albuquerque Maranhão. Gente, presta atenção, olha só. Essa oligarquia Albuquerque Maranhão, ela precisa ser entendida em algumas características. Primeiro, ela é a primeira oligarquia que se estabelece no poder no Rio Grande do Norte durante esta República Velha, e é importante traçar isso aqui para vocês, ó. Essa oligarquia Albuquerque Maranhão tem suas bases de poder fortemente alicerçadas no litoral, certo? Principalmente seu poder alinhado aqui, ó, com suas bases na cidade do Natal. Do ponto de vista econômico, a oligarquia Albuquerque Maranhão tinha suas propriedades muito vinculadas à atividade do açúcar e, né, governaram o Rio Grande do Norte, pelo menos, da proclamação, né, embora nesses governos provisórios nem sempre, né, eram da família, vocês já viram isso, até, no mínimo, o ano de 1913. Por que 1913? Porque foi aí na segunda eleição de Ferreira Chaves que o Ferreira Chaves, nesse mandato, ele vai se aproximar de uma outra oligarquia, que foi justamente a oligarquia Bezerra de Medeiros. A oligarquia Bezerra de Medeiros, que vai assumir o poder por volta da década de 20, essa oligarquia Bezerra de Medeiros, ela tinha suas bases políticas diferentes. Ó, a oligarquia que substituiu, certo? Os Albuquerque Maranhão foi a oligarquia Bezerra de Medeiros. Presta atenção. A oligarquia Bezerra de Medeiros já tinha sua base política mais forte aonde, galera? No Seridó, no interior. E além disso, ó, tinha suas bases econômicas ligadas ao algodão, tendo governado o Rio Grande do Norte na década de 20, principalmente com os nomes de José Augusto Bezerra de Medeiros e depois Juvenal Lamartine, tá? Mas vamos bater um papo aqui sobre a oligarquia Albuquerque Maranhão. Pedro Velho, ele é o primeiro governador efetivo. Vamos contar essa historinha rapidamente aqui para vocês. Olha só, nós tivemos a formação dos governos eleitos a partir de 1892. Cuidado que o primeiro governante eleito, ele foi eleito indiretamente. Os demais é que foram diretamente. Quem foi o primeiro? Adivinha, gente? É claro que Pedro Velho. Pedro Velho foi eleito na Assembleia Legislativa, portanto foi eleito indiretamente, e teve seu governo, como você está vendo aqui, duramente marcado pelo nepotismo para a concessão de cargos públicos a pessoas de sua mesma família, óbvio, pessoas da oligarquia Albuquerque Maranhão. Além disso, Ferreira Chaves foi o segundo governador e apoiado por Pedro Velho. Ferreira, preste atenção, se ligue, Ferreira Chaves foi apoiado por Pedro Velho, o primeiro governador eleito diretamente.
Pedro Velho foi eleito? Sim, só que indiretamente, por uma eleição lá na Assembleia dos nossos deputados. Ferreira Chaves deu início à obra do Teatro Carlos Gomes, atualmente conhecido como Teatro Alberto Maranhão. E para além disso, Ferreira Chaves ficou muito marcado pela alteração da Constituição Estadual, acredite, se quiser. Para beneficiar o irmão de Pedro Velho, Ferreira Chaves conseguiu aprovar no Congresso do Estado, na Assembleia Estadual, uma redução da idade mínima para se tornar governador do estado do Rio Grande do Norte. Pois é, professor Lucas, ele conseguiu reduzir de 35 para 25 anos. Adivinha quem tinha completado essa idade? Quem estava com 26? Olha só quem, o irmão de Pedro Velho. Quem era ele? Alberto. Alberto Maranhão, tá na parada. Só que esse primeiro governo do Alberto é um governo tímido, porque é um governo ainda muito tutelado pelo próprio Pedro Velho, certo? Finalizou-se as obras do Teatro Carlos Gomes que haviam sido iniciadas no governo Ferreira Chaves. E foi aqui no primeiro governo Alberto Maranhão que se viveu uma tensão político-jurídica com o Ceará. O estado do Ceará judicializou, questionando as fronteiras entre seu estado e o Rio Grande do Norte. O Ceará tem interesse de incorporar a área do município de Grossos, óbvio, interessados no sal, né? Na dinâmica das salinas da região, tá bom? Depois do Alberto, vai assumir o governo a figurinha do Tavares de Lira. Tavares de Lira, famoso advogado, historiador, assume o governo, mas para governar só 2 aninhos. Ele interrompeu o mandato para se tornar ministro da Justiça do presidente Afonso Pena. Só que o governo Tavares de Lira foi importante. Ele era genro de Pedro Velho. Tavares criou o Banco de Natal, mais tarde será chamado Banderne. Tavares reformou espaços públicos, construiu praças ajardinadas, como era o caso da Praça Augusto Severo, na altura lá da Ribeira, né? Nós tivemos ainda pavimentações de avenidas, nós tivemos ainda um sistema de iluminação inaugurado em Natal com Tavares de Lira, um sistema que funcionava a gás, tá? Naquele período. Então são governos importantes que visavam sempre essa modernização, sempre a transformação dos espaços públicos, de modo que os espaços públicos são, né, portanto, entendidos aí como espaços de modernização e também espaços de interesse histórico. Afinal, as famílias oligárquicas, como a família Albuquerque Maranhão, fazia questão de nominar os espaços públicos sob nomes que representavam a própria família. Portanto, é importante trazer esse destaque para vocês, para você entendendo aí o papel, a força dessa família Albuquerque Maranhão. Quando o Tavares sai mais cedo para ser ministro do governo Afonso Pena, temos aqui o governo Antônio Souza, que faz o complemento aí do tempo do governo do Tavares, e depois do Antônio Souza, o Alberto está de volta e vai governar 6 anos governador do estado, né? Por causa da mudança da legislação do mandato. Mais uma vez, Alberto Maranhão beneficiado. Só que agora, é aqui um dos governos aí finais dos Albuquerque Maranhão, porque o Tavares de Lira foi o sucessor do Alberto, o Tavares de Lira, não, correção, o Ferreira Chaves, né? No segundo governo Alberto, Ferreira Chaves assumiu e o Ferreira Chaves aos poucos foi se articulando e se aproximando da família Bezerra de Medeiros. Esse último governo do Alberto é um dos governos mais proativos no tocante à modernização, certo? Além de grandiosas obras urbanas como as que foram feitas por Tavares de Lira, esse governo Alberto vai investir muito em cultura, arte. Chamava-se Alberto de o mecena da cultura no Rio Grande do Norte, né? Além disso, nesse governo Alberto Maranhão, chegaram por aqui as linhas eletrificadas, meu querido. Vai ter bonde elétrico em Natal.
A iluminação elétrica em Natal, câmaras frigoríficas, câmaras de gelo. Então, era uma dinâmica modernizadora muito forte que se vivera nesse período. Portanto, esses são os grandes nomes da oligarquia Albuquerque Maranhão. Com os Bezerra de Medeiros, nós tivemos principalmente o governo José Augusto, que é o grande patriarca dos Bezerra de Medeiros, e o último desses governos, que nós vamos ainda melhor tratá-los mais adiante, chamado de Juvenal Lamartine, o último governante da chamada República das Oligarquias. Quem que fazia oposição ao pedrovelhismo? Isso é fruto de uma pesquisa profunda, porque a verdade, os opositores a Pedro Velho e aos Albuquerque Maranhão, eles foram silenciados historicamente, né? José Bernardo era aliado de Pedro Velho nos primeiros momentos da República, mas ele rompeu com Pedro Velho, né? Sob discordância do espaço que José Bernardo teve nesse governo Pedro Velho. Então ele rompe e se torna um opositor. Elias Souto também condenava o regime republicano como autoritário, se questionava, na sua visão, aquele tipo de federalismo que havia sido implementado. O Partido Católico de Açu, uma oposição republicana mais ideológica e conservadora. Pouquíssimas articulações entre opositores. Como assim? Esses opositores, eles não tinham voz, eles não tinham impacto político, porque eles estavam sempre sobre constante silenciamento por parte aqui das forças da oligarquia Albuquerque Maranhão. Então não esquece, primeiro os Albuquerque Maranhão, tá bem aqui, ó, certo? E depois os Bezerra de Medeiros que vão ocupar este poder. Não vamos esquecer, tá, da importância da propaganda urbana, das obras, da transformação da nossa cidade do Natal, a transformação de seu espaço público. O Natal foi vendido como uma propaganda de símbolo do progresso republicano, certo? O Porto de Natal ampliado, o Teatro Carlos Gomes construído, as linhas de bondes estabelecidas junto com a usina elétrica, estradas, ferrovias, a criação da cidade nova, Tirol e Petrópolis. Portanto, as transformações do espaço urbano também eram vistas como um espaço de memória, um espaço de celebração do legado das oligarquias, né? A nominação dos espaços públicos com nomes ligados à oligarquia e ao regime republicano. O pessoal queria mesmo fortalecer a imagem dessas famílias mais influentes e poderosas, tá? Então nós temos um significado grande. Natal foi se transformando numa vitrine da nossa república. O espaço urbano tornou-se um instrumento de propaganda, isso já foi explicado, e os opositores à grande verdade foram apagados, foram silenciados nessas fontes e nessas transformações do espaço urbano. Portanto, assim se procedeu à proclamação da República no Rio Grande do Norte. Quero convidá-los a resolver comigo a questão número 1 da bateria 14. No contexto de transição do Império para a República, a atuação de Pedro Velho foi decisiva para consolidar o novo regime no Rio Grande do Norte, ao fundar o Partido Republicano e ao fundar também em 89 o jornal A República. Ele procurou estimular resistências populares ao federalismo? Claro que não. Pedro Velho não está agitando ninguém, era um líder elitista, que não está nem um pouco interessado em resistências populares. Difundir ideais monarquistas também não. Pedro Velho é um representante dessas ideias republicanas. Defender a substituição de líderes locais, de jeito nenhum. Pedro Velho vai se desafiar e vai buscar articulação política com os governos que eram nomeados, mas você não pode dizer que ele simplesmente buscou substituição por líderes políticos. Letra D, conquistar a opinião pública por meio da propaganda republicana. A letra D é realmente concernente à ideia de articulação política de Pedro Velho. O papel do próprio jornal A República
exemplifica muito bem o caráter e o porquê que nós temos que marcar a letra D como alternativa correta. Alinhar-se à corrente mais radical. Alinhar-se não, opor-se, ou seja, fazer oposição. Essa corrente mais radical era ligada ao José Bernardo de Medeiros. Portanto, questão número 1 da bateria 14, vamos marcar a letra D de dado. Questão 3. Após a proclamação da República em 89, o governo provisório nomeou como governador do Rio Grande do Norte um político paulista, sem vínculo com o Estado, fato que causou descontentamento. Quem foi esse elemento externo? Ó? Adolfo da Silva Gordo. Zé Bernardo era um opositor, Joaquim Xavier da Silveira e Manuel do Nascimento de Castro e Silva são, sim, presidentes provisórios, mas o primeiro aí foi o Adolfo Gordo, vindo de São Paulo, né? Era um nome estranho às políticas locais, mas vai sim assumir o governo. Questão 10. A experiência militar republicana do Norte, entre 89 e 1913, foi marcada por disputas e alianças. Considerando esse período, gente, qual período? Ó, de 89 a 1913. Ó, se você considerar esse período, é o período de dominação de quem? Dos Albuquerque, Maranhão, né? Assinala a alternativa que melhor caracteriza a dinâmica do poder local. Alternância contínua entre grupos monarquistas e republicanos. Não, não se trata de alternância contínua desses grupos, não. Instabilidade inicial, correto, né? Aquela instabilidade marcada pela nomeação de interventores e governantes provisórios, muitos, nós falamos sobre isso, seguido do domínio da oligarquia liderada por Pedro Velho, a oligarquia Albuquerque Maranhão. Gente, só pode estar correta a letra B de bola, certo? O equilíbrio entre o republicanismo radical do Seridó e o catolicismo do litoral. O equilíbrio entre o republicanismo, não. Né? Não era esse o equilíbrio das tendências políticas. Né? O grupo dominante era o grupo do republicanismo oficial Pedro Velhista. Tá? A subordinação permanente dos interesses locais ao governo. Não. Muitas vezes, os governos oligárquicos locais impunham seus interesses mais do que o governo central. O predomínio das classes médias urbanas sobre a elite rural tradicional. Gente, essa elite rural ainda era muito forte. Basta você lembrar aqui dos coronéis, né? O coronelismo. Portanto, nós temos, sim, como alternativa possível, somente a letra B de bola, como acabamos de trabalhar com vocês. Portanto, na sequência, nós vamos para o próximo tópico. Esse tópico primeiro ele já foi muito importante, mas na sequência vamos falar do papel importante da intendência da cidade do Natal. Tranquilo? Pula para o próximo vídeo e vamos juntos, que vai dar certo.